Olha aí, pessoal, tá cada dia mais engraçado, eu diria, por mais triste para o Brasil que seja, é engraçado ver o esforço do Lula em continuar dizendo que não tem ditadura na Venezuela, é uma democracia, eleições, vamos fazer novas eleições ali e tudo mais. Nem o Maduro falou que vai fazer eleições de novo. Pra quê? Pra perder de novo, né? O cara não quer encarar as urnas de fato, mas o Lula deu uma entrevista aí, né? Mais uma daquelas entrevistas maravilhosas do Lula, né? E falando a respeito desse tema, jornalista ali, entrevistador até, colocou ele contra a parede de uma forma bem legal, eu diria aí, perguntando de forma bastante clara, bastante específica, a posição do Lula a esse respeito. E olha, ele não nos decepcionou, falou as bobagens que sempre fala, embora ele tenha dito aqui, né, que discorda da nota do PT que reconheceu a eleição do Maduro, que, volto a dizer o que eu disse lá atrás quando essa nota saiu, nada que o PT faz é feito sem autorização do chefão, sem autorização do Lula, né? Ele dizer que não aprova é uma sacanagem, porque isso aqui passou por ele, com certeza. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa entrevista que foi dada, deixa eu ver aonde que isso aqui aconteceu. A Rádio Gaúcha, né? Tá viajando lá pelo Rio Grande do Sul, e temos o trecho aqui em questão em que ele falou essas bobagens, essas asneiras. Foi agora de manhã, né? Estou gravando isso no dia 16 de agosto à noite. O horário que foi postado pelo pessoal do Metrópolis aqui no Twitter foi 10 da manhã. Então foi logo pela manhã que o Lula começou o dia já falando bobagem. O cara começa no grau de fato aqui. Vamos ouvir o próprio Lula, o que ele tem a dizer a respeito desse tema aqui. Quando o Maduro coloca em xeque as eleições do Brasil... Veja, não tem problema, ele tem o direito de colocar, não vou impedir que ele coloque. O que eu quero saber é o seguinte, aqui no Brasil, se o cidadão entrar na internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Porque a gente está falando de uma democracia. É lógico. A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. O que eu acho é que a Venezuela é um país interessante para o Brasil, é um país que tem quilômetros de fronteira com o Brasil, é um país que o Brasil chegou a ter quase 5 bilhões de superávit comercial, é um país que pode ser um grande parceiro do Brasil na construção de uma força política É aquela bobagem de um cara que está envaidecido e embebecido pela ideia de ter uma nova ordem mundial, o BRICS com o Brasil sendo protagonista, uma bobagem. O Brasil é um lacaio da China e da Rússia nessa história, todo mundo sabe disso. E esse pretexto de nova ordem mundial e BRICS e tudo mais serve apenas para aliar o Brasil, que é um país-chave para qualquer outra nação importante no mundo, é um parceiro comercial bom, tem uma população grande, uma relevância ainda no cenário internacional. O Brasil serve apenas para ficar limpando a barra do Irã, da Rússia, da China e de outras nações de bosta que compõem esse bloco aqui. Não faz o menor sentido, inclusive, né? Engraçado o Lula falar de superávit comercial com a Venezuela, tem uma relação muito boa com a Venezuela, temos muito aí, né? A Venezuela tem muito a nos fornecer. A única coisa que a Venezuela tem fornecido ao Brasil ao longo dos últimos anos são refugiados. Refugiados de quê? De um regime autoritário, um regime ditatorial que o Lula não tem coragem de assumir que é isso aí. Olha o que está acontecendo na Venezuela, por que esse cara não comenta o tipo de perseguição que está acontecendo contra os opositores do Nicolás Maduro? Como que o Lula pode dizer, né, que é apenas aqui um regime desagradável, quando o presidente, né, o ditador do país, prende os principais opositores ou os impede de competir nas eleições do país. E aí ele compete com qualquer outro nome, o que sobrou, o que ele não conseguiu prender, e esse cara que ninguém nem conhece ganha de lavada de acordo com análise feita por órgãos independentes. O pessoal da oposição mostrou as atas de votação, enfim, não há o que se discutir nesse sentido. Mas pro Lula isso aqui
é um regime desagradável, né? Não é igual a tantas outras ditaduras que a gente vê aí mundo afora. Tipo qual, Lula? Cita uma então pra gente saber o que é ditadura na sua cabeça maluca, nesse seu sentido distorcido de realidade, né? O pior de tudo é saber que um monte de panacas, de idiotas úteis, votaram nesse cretino aqui, falando que ele é um defensor da democracia, porque a democracia está correndo risco com o Bolsonaro. Caramba, se o Bolsonaro fosse presidente do Brasil, ele já teria se posicionado contra o que aconteceu na Venezuela e teria reconhecido a vitória do Edmundo Gonzalez, porque é o certo a se fazer nessa história, né? Mas não, é o Lula, o baba-saco de ditador, que todo mundo sabe que é assim, mas um monte de patetas, sabe-se lá por qual motivo, votaram nesse cretino, colocaram ele de volta no poder para ele ficar fazendo isso aqui, ó, passando pano, relativizando crimes de ditadores amiguinhos dele aí, né? Então, uma vergonha completa, isso aqui que eu falei a respeito do Lula e tudo mais, ele disse aqui, né, que o Celso Amorim, na verdade, né, foi o representante do Brasil porque o Maduro barrou a ida do Celso Amorim para lá, mas aí o Lula falou, ó, não, eu vou espalhar para todo mundo aí se você não deixar o Celso Amorim. Caramba, o Celso Amorim é outro baba-saco do Nicolás Maduro. Tudo que ele falou até hoje foi para passar pano para o Maduro também, para dar algum viés de legitimidade democrática, né? Diplomática, melhor dizendo, porque o cara é um diplomata e tudo mais, né? É o Itamaraty paralelo do governo, é o Celso Amorim, e foi para isso que ele foi lá para a Venezuela, para ver se dava depois, para falar que não, tinha um representante do Brasil que falou que estava tudo certinho. Funcionou, que é uma beleza, isso aí, né? É a pergunta que se faz, se ele ameaçou para deixar ir acompanhar as eleições o Celso Amorim, por que não deixou ir outras pessoas que iriam também acabaram voltando atrás, gente do TSE mesmo, para fazer a fiscalização e dizer se tem alguma legitimidade. Porque quem esteve lá, né, até uma empresa contratada lá pelo pessoal do governo, parece, da Venezuela, e falaram, não tem legitimidade, essas eleições foram fraudulentas, falaram isso claramente aí, né. O Lula, né, para não ficar tão feio assim, falou que discorda da nota aqui do PT, né? Ele falou que eu não penso igual a nota, mas eu não sou da direção do PT, né? Não é da direção formal do PT. Na prática, o Lula é o dono do partido. Todo mundo que está ali obedece cegamente a ele, porque no passado o Lula expurgou todos aqueles que de alguma forma divergiam das suas ideias ou apresentavam alguma ameaça, né? Você tem gente como, desde os tempos lá da Luísa Erundina, que abandonou o partido por conta disso, Eduardo Jorge em 2003, 20 anos atrás, quando o Lula chegou no poder a primeira vez, primeiro ano do mandato do Lula, falou que saiu do partido e que o partido estava virando o Partido Comunista do Brasil, lá da época do Prestes, né? Que o Prestes virou a facção principal ali e tudo mais, e expurgou todas as ideias diversas da dele. O Lula fez exatamente isso com a sua facção lá, do pessoal do José Dirceu e tudo mais, expurgando os demais. E aí nos anos seguintes, Chico Alencar, Cristóvão Buarque, Luísa Erundina, Luísa Erundina eu já falei, né? Luísa Helena, Marina Silva, Randolfo Rodrigues, um monte de nomes que tinham alguma relevância dentro do PT saíram para que o Lula fosse o dono do partido de fato aí. Então, se teve notinha do PT, o Lula aprovou isso aí, tenho certeza, né? Na época saiu uma notícia de que, na verdade, ele brigou com o pessoal do partido e tudo mais. Eu não acredito nisso aí. O pessoal não teria peito para fazer algo desse tipo aqui sem a anuência dele, né? Mas o Lula seguiu falando que o problema da Venezuela será resolvido pela Venezuela. Olha que absurdo isso, cara, que coisa cretina. Imagina só, né? Você falar o problema dos judeus alemães será resolvido pela Alemanha, né? Tem condição um negócio desse ser levado a sério e não ser tratado como a relativização de crimes contra a humanidade? Porque o que está transcorrendo na Venezuela é o risco de você ter uma escalada violenta para um massacre da oposição lá no país. É um sentido de violência contra a oposição que é uma coisa gritante. Como que o povo venezuelano vai resolver os seus problemas numa situação dessa? Quando você tem um governo ditatorial, como diz o Lula, com viés autocrático, né? Quando você tem um governo ditatorial que manda veículos blindados para cima da população. Isso é um completo
absurdo sem dúvidas, né? E mostra mais uma vez como Lula relativiza por completo a questão da ditadura lá do Nicolás Maduro. Não é nada de diferente do que a gente já esperava do Lula. Lula é um cretino, ele é um mentiroso e um defensor de ditadores, né? Particularmente eu prefiro que ele continue falando, que ele continue abrindo a boca para o pessoal se tocar de quem que o Lula é de fato. A gente já sabia, eu sabia, você já sabia disso também. Por algum motivo algumas pessoas esqueceram, mas esse cara aqui tá transformando o Brasil em um nanico diplomático, tá levando o Brasil pro limbo da geopolítica, né? E tem gente que por algum motivo falou que não, aqui vai elevar o país do ponto de vista democrático, o Brasil vai ser uma referência internacional, né? Tá aí a referência que nós somos agora. O presidente da República publicamente falando que não tem ditadura lá na Venezuela, não. É um regime desagradável, com viés autocrático, né? Olha as palavras cheias de ternura que o Lula usa para falar do seu amiguinho Nicolás Maduro. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.